A palavra teatro é uma palavra de origem grega que significa o lugar da onde se vê. Ah, certo. Mas tudo bem. Mas eu fico aqui pensando. Quando nós vamos ao teatro, o que é que a gente vê? Olá, meu nome é Aline Sansa, eu sou atriz, diretora e arte educadora nas oficinas culturais gratuitas da Prefeitura aqui de Jundiaí. E hoje nós vamos falar sobre o corpo em cena e a expressão corporal como uma ferramenta de comunicação. Nossa, calma, eu sei, é muita informação, mas calma, jovem. Nós vamos por partes. Primeiro, nós vamos fazer um pequeno aquecimento, onde o foco seria as nossas articulações, o nosso corpo. Ele é cheio de articulações, mas o que são articulações? As articulações são a junção entre dois ou mais ossos e que nos permitem algum tipo de movimento, certo? Então a gente presume que toda parte do nosso corpo que se movimenta envolve o trabalho de alguma articulação. Nesse exercício que eu vou propor para vocês daqui a pouquinho, ele vai falar sobre articulação. A gente vai conhecer um pouquinho das nossas articulações e do nosso corpo por meio do movimento. Bora lá? Você, aí, na sua casa, encontre um espaço onde você se sinta mais à vontade, né? E possa ficar tranquilo para realizar esse exercício. Eu vou pedir para você também colocar uma roupa que você também não fique se sentindo muito preso dentro dela, né? Que seja mais larguinha e que também você possa realizar movimentos no chão. Também é importante que você coloque uma música do seu agrado, porque isso facilita com que a gente se sinta mais à vontade, que a gente se entregue ao exercício, né? Bom, vocês podem realizar o exercício ao mesmo tempo junto comigo, ou então prestar atenção nas movimentações e realizar em um outro momento, né? É importante agora a gente saber que a gente está trabalhando as nossas articulações. A gente tem que prestar atenção nas articulações. Ou seja, a ideia é que os movimentos que a gente vai realizar não sejam lindos, bonitos, mas sim generosos com relação ao nosso corpo. Então, eu não vou fazer nenhuma movimentação que seja muito brusca ou seja muito rápida. E também vou pensar sempre na movimentação circular, né? Ou seja, quando eu for fazer a rotação do meu pulso, sempre assim ou assim, né? E nada rápido. Por quê? Eu tenho que prestar atenção nessa movimentação. Quanto mais devagar for, é melhor, porque isso faz com que a gente tenha mais consciência. Qual músculo está se movimentando, qual é o osso envolvido nessa movimentação, né? Que dá base para essa movimentação. Enfim, a ideia é a gente perceber as possibilidades no nosso corpo e quais partes do nosso corpo talvez a gente não esteja utilizando tanto. Eu vou fazer o exercício de uma maneira mais dinâmica, mais rápida, por conta de ser por vídeo. Mas vocês podem curtir esse trabalho, né? Cada movimentação que vocês fizerem, façam repetidas vezes. Então vamos lá? Eu vou pedir também para que vocês fiquem aí descalços, porque o lance de ficar descalço ajuda muito, né? A gente sentir o chão, né? E também usar esse apoio do chão ao nosso favor. Bom, é o seguinte, vamos movimentar de maneira circular o nosso pé, então a gente começa pelo pé direito, lembrando que todo exercício que a gente faz com o lado direito, depois a gente repete com o lado esquerdo. Uma coisa muito importante. Aline, eu tenho um pouco de dificuldade de ficar em pé sem tombar para um outro lado quando eu fico num pé só. Não tem problema. Se você tem um pouco de dificuldade, se você tem só um pouco de dificuldade, eu vou te dar a dica de ficar olhando para um ponto fixo, que isso ajuda muito, e muito a gente conseguir manter essa concentração e esse equilíbrio. Agora, se para você realmente é muito difícil, não tem problema. Aqui a gente está trabalhando a articulação. Então você pode muito bem encostar numa parede para poder te auxiliar a realização do exercício.
né? Vamos ser aqui generosos com os nossos corpos, né? Então a gente vai movimentar o nosso pé, depois a gente vai movimentar o nosso joelho, depois a gente vai movimentar o nosso fêmur, né? Essa parte da coxa e a nossa virilha, em movimentos circulares. Lembrando sempre de tentar levar isso aqui para trás, tá? E aqui, coluna sempre reta. Depois, a gente vai fazer essa mesma movimentação que a gente fez com o lado direito, com o lado esquerdo. Então, vamos lá, pés, joelhos, quadril, virilha, certo? Agora, a gente vai fazer essa movimentação com o quadril. Lembrando que a gente pode tentar visualizar que nós temos entre as nossas pernas um lápis e que no chão a gente está tentando desenhar o número 8. Ou seja, a gente sempre vai movimentar o nosso quadril do centro para as laterais, a gente vai lá atrás, a gente vai puxar para o meio e para frente e para trás. É legal a gente pensar também naquele símbolo do infinito, né? Então, esse é o movimento que a gente vai fazer. Depois de a gente fazer ele repetidas vezes, prestando sempre atenção em quais movimentos estão envolvidos nisso e quais músculos e ossos estão envolvidos, nós vamos passar agora para uma movimentação agora aqui da parte de cima. Eu vou vir um pouquinho mais para frente para vocês conseguirem visualizar melhor. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer agora? Essa parte de baixo do nosso corpo, a ideia é que ela fique paradinha. E a gente agora só trabalha daqui para cima. Tá? Então a gente vai trabalhar primeiro agora o nosso movimento do peito. Tá? Então a gente coloca a mão, é bom colocar a mão na cintura, porque isso ajuda um pouco a gente perceber se essa região está parada. E a gente vai movimentar para um lado, segura um pouquinho, movimenta para o outro, segura um pouquinho. Depois a gente vai trabalhar os nossos ombros. Então, movimento de rotação para trás, movimento de rotação para frente, né? Lembrando sempre de manter as mãos paralelas ao corpo, né? Não sei se assim é fácil de vocês perceberem, mas aqui. Sempre essa movimentação. Cuidado, não faça movimento brusco. Depois, a gente vai trabalhar o nosso pescoço. Então, primeiro a gente vai jogar o pescoço para um lado, o pescoço para o outro, depois um para trás. Ah, uma coisa muito importante, quando você jogar sua cabeça para trás, abre a boca. Porque isso vai ajudar muito quando você colocar a cabeça para trás e também evita que você estenda demais o músculo da frente do pescoço. E agora a gente pode fazer esse movimento de rotação mesmo, para a direita e para a esquerda. Muito bem. Agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos trabalhar os nossos membros superiores, ou seja, os nossos braços. Então, a gente vai começar pelos dedos, as articulações do dedo. Lembrem-se que os nossos dedos, eles se movimentam para trás, para frente, eles rodam. Então, tentem trabalhar bastante os dedos. Depois que a gente trabalhou bastante os nossos dedos, nós vamos passar para a movimentação do pulso, né? Então, o pulso para um lado, para o outro. Depois a gente vai passar para o cotovelo. Lembrando que quando a gente está tentando fazer essa movimentação de cotovelo, essa parte do ombro aqui a gente tenta não movimentar. Então a gente vai fazer para cá ou para cá, né? A gente percebe o quanto o nosso cotovelo, na verdade, ele é bem limitado se ele não tiver ajuda dessa articulação de cima, né? E depois a gente utiliza essa articulação do ombro e aí a gente experimenta os nossos movimentos de braço, né? Então o movimento parte daqui e vai até a ponta dos dedos, sai da ponta dos dedos e vem para o ombro. Aí agora a gente vai fazer isso com o outro braço, do outro lado, mesma coisa. Movimenta bem os dedos, os nossos dedos da mão são tão importantes e é legal a gente trabalhar essa articulação. Porque tem muitos dedinhos que a gente quase não usa, né? E quando precisa deles sente um pouco de dor. Então é bom trabalhar. Agora a gente vai trabalhar o punho,
Vamos lá de novo. Cotovelos e o ombro. Muito bem. E também, novamente, um movimento que parte daqui e vai para a ponta dos dedos, sai da ponta dos dedos e vem para o ombro. Lembrando sempre da generosidade que a gente tem que ter com o nosso corpo, né? Afinal, ele é a nossa principal ferramenta de trabalho. E aí, gostaram? Perceberam quantas possibilidades as nossas articulações nos dão de movimento? São muitas, né? Por conta do isolamento social, eu sei, a gente vai continuar em casa. Mas aí eu vou te dar um exercício que você pode fazer aí mesmo. Ele é muito simples. É o seguinte, você vai até a janela da sua casa e vai observar as pessoas na rua. Observe como as pessoas se movimentam, como elas sentam, como elas conversam. Todo tipo de movimentação que elas fazem com braços, se elas andam e como elas andam. E por meio dessa observação, vá além. Tente imaginar de onde essas pessoas vieram, para onde essas pessoas vão. Será que elas estão de bom humor ou mau humor? Esse tipo de observação, essa atividade, bacana para a gente, tanto para a gente reforçar o que a gente viu hoje, mas também como base para a nossa atividade da próxima semana. Semana que vem nós vamos falar sobre o corpo no teatro, no lugar da onde se vê. Não esqueça que a Prefeitura de Jundiaí oferece oficinas de teatro para todas as idades. E para você ficar bem informado, é simples, aí da sua casa mesmo. Você pode acessar o site da Cultura de Jundiaí ou então procurar a gente pelas redes sociais. É isso mesmo. Por enquanto, nós continuamos por aqui, em casa. Mas em breve, muito em breve eu sei, nos vemos na sala de ensaio. Certo? Então, até lá!